Então, meus caros, vamos dar continuidade à nossa aula com a discussão agora dos elementos, das evidências apresentadas pela Ostrom. Então vejam, retornando rapidamente, vamos recapitular. Para o Harding, comum é sinônimo de ineficiente. Se nós temos um bem que ele é utilizado de forma coletiva, logo essa utilização irá necessariamente ocorrer de forma inadequada, de forma ineficiente. Segundo Harding, a única solução factível é a privatização do recurso ou a regulamentação pelo Estado. Prioritariamente, privatização. Se não houver outra solução, se realmente não houver outra solução, então nós podemos pensar em regulamentação pelo Estado. A Ostrom, o que ela vai fazer sumariamente é questionar este argumento. Ela irá apresentar fortes evidências de que talvez este argumento apresentado pelo Harding ele está incorreto. Nós podemos pensar aqui, começar construindo este argumento pelo ponto mais básico. Qual seja, tá, tudo bem, mas se é comum, se a presença de bens comuns é sinônimo de ineficiente, então por que existem sociedades seculares? Afinal, por que existem muitos bens, muitos recursos que são utilizados de forma comum, de forma coletiva há séculos? Existem recursos, por exemplo, que desde 1600 são utilizados de forma coletiva. Existem recursos que há mais de 8 séculos são utilizados de forma coletiva e permanecem sendo utilizados de forma coletiva. Mas se a utilização, se a exploração coletiva dos recursos leva à destruição deste recurso, resulta em sobreexploração, esses recursos, eles não deveriam desaparecer? A utilização desses recursos, esses casos seculares de exploração comum, eles deveriam existir? Começo com essa indagação. O fato de existirem sociedades que exploram coletivamente recursos há séculos já mostra que talvez o argumento do Harding ele seja forte demais, inconsistente e incoerente com a realidade. Então, o que a Eleanor Ostrom vai fazer? Basicamente, ela vai fazer inúmeros estudos de caso. Ela irá passar a sua vida fazendo estudos de caso, estudando em diferentes lugares do planeta, recursos utilizados de forma coletiva e buscando entender quais são as características apresentadas por esses recursos e quais são os fatores que fazem com que algumas sociedades elas tenham sucesso, elas conseguem há séculos explorar os recursos de forma coletiva, enquanto que outras formas de exploração coletiva de recursos elas não deram certo. Em suma, o que a Ostrom vai fazer é isso, ela vai buscar compreender quais são as características apresentadas por aqueles recursos que são explorados de forma coletiva e com eficiência. Mais do que isso, a Ostrom ela vai inverter o argumento do Harding. Vejam o que ela vai afirmar. A privatização ou regulação por entidades externas não são as únicas nem as soluções mais eficientes para a gestão sustentável dos recursos. Ou seja,
Em outras palavras, o que nós temos aqui? A Houston ela está afirmando categoricamente, ela está afirmando com todas as palavras que privatização é sinônimo de ineficiência. Inclusive, ela inverte o argumento do Harding. Ela vai afirmar que, na verdade, não é a utilização comum dos recursos, não é utilização privada, não é privatização dos recursos que resulta em utilização eficiente. Muito pelo contrário, a privatização ela resulta em utilização ineficiente. Na verdade, é a exploração coletiva desses recursos que irá resultar em eficiência. Então vejam o que nós temos aqui. Mais do que questionar o Harding, ela inverte o argumento. Todos esses distintos estudos de casos realizados pela Houston dão argumentos suficientes para que ela consiga inverter o argumento do Harding, mostrando que talvez a propriedade privada ela não seja tão boa assim. As vantagens apresentadas pela propriedade privada talvez tenham sido exageradas pelo Harding. Qual que é o argumento básico apresentado pela Houston? O que é preciso para que este recurso comum ele consiga ser explorado de forma eficiente? Muito simples. É preciso de regras bem definidas e que sejam aceitas por todos. Para isso, a Houston, ao longo dos seus estudos de caso, conforme eu argumentei anteriormente, ela irá buscar identificar os fatores que fazem com que esses recursos eles sejam explorados de forma eficiente. Isso irá a conduzir a 8 princípios de design. 8 princípios que se encontram presentes na maioria dos exemplos dos estudos de caso em que os recursos eles são utilizados de forma eficiente, na maioria dos exemplos mais duradouros, ou seja, daqueles exemplos observados há mais tempo que aparentemente os recursos eles estão sim sendo utilizados, sendo explorados de forma coletiva e nem por isso essa exploração ocorre de forma ineficiente. Mas afinal, quais princípios são estes? Primeiro princípio: fronteiras bem definidas. Vejam, então vamos retornar aqui ao nosso exemplo da pastagem coletiva. Qual é o primeiro princípio, o princípio mais básico para que um recurso ele seja utilizado de forma eficiente? O primeiro passo é este recurso ele precisa estar adequadamente delimitado. Eu preciso saber exatamente qual recurso que é, até onde que vai este recurso, e eu preciso saber exatamente quais são os agentes que podem explorar este recurso e quais os agentes que não podem o explorar. Por quê? Porque se eu não sei nem a extensão do recurso e eu não consigo definir nem os agentes que podem utilizar o recurso, como que eu vou conseguir controlar o modo como este recurso é utilizado? Eu simplesmente não vou conseguir saber se o recurso está sendo utilizado de forma adequada. Eu não vou conseguir definir regras que sejam utilizadas. Por quê? Porque eu não sei, eu não conheço a extensão do recurso e eu não tenho definido
os agentes que podem utilizar deste recurso. Então essa é a regra básica, é a regra de ouro que necessariamente precisa se encontrar presente. Segunda regra, segundo princípio de design: coerência entre as regras de apropriação e provisão com as condições locais. Então vejam, este também é um fator muito importante. As regras definidas, as regras que vão nortear a utilização desse recurso, elas precisam ser adaptadas, elas precisam levar em consideração a situação local. Não adianta copiar regras, não adianta trazer regras de outros lugares. Não existem regras universais que são válidas para todos os locais. Cada local tem a sua realidade distinta. De tal forma que as regras associadas à exploração daquele recurso precisam ser regras que levem em consideração essa realidade particular. Seja a realidade do local, sejam os aspectos culturais daquela população em específico. Portanto, não adianta importar regras, as regras elas precisam ser construídas pela própria comunidade que utiliza esse recurso paulatinamente, cronologicamente, ou seja, precisam ser regras desenvolvidas pelo próprio grupo ao longo do tempo. Mais do que isso, aqui o que nós já observamos? O que será um dos outros princípios? As regras, elas precisam ser desenvolvidas pelo grupo local e elas precisam ser respeitadas e utilizadas por este grupo. Mais do que isso, não deve existir a intromissão de um agente externo na definição dessa regra. Por exemplo, pode ser que em determinada comunidade da África, ou da América Latina, ou da Ásia, exista uma regra que, vista por um outro grupo populacional, seja, digamos, bizarra, seja inadequada, seja transgressiva. Porém, os demais grupos, as sociedades dos demais locais, elas devem aceitar e respeitar esta regra, independente das características apresentadas por ela. Por exemplo, pode ser que um determinado grupo, digamos, indígena da América Latina, ela tenha uma regra que obrigue, digamos, os jovens do grupo a passar por determinadas fases de transição da infância para a vida adulta. Porém, essas regras elas devem ser respeitadas pela sociedade, digamos, pelos grupos considerados cultos, nobres, etc. da sociedade. O grupo ele tem direito à sua autodeterminação. Ele tem direito a definir as suas próprias regras. Por quê? Exatamente pelo fato de que apenas o grupo conhece a sua realidade. Quando que outros grupos externos a estes grupos, quando outras pessoas externas a este grupo se intrometerem e tentarem modificar as regras, elas vão fazer o quê? Elas vão... Corre-se o risco das regras definidas não satisfazerem mais a realidade local, o que pode levar à impossibilidade de exploração coletiva deste recurso. Este é o ponto. Todo argumento se baseia nesse fato. Vejam o que nós temos aqui. Como que cada local tem a sua própria realidade, como existem elementos específicos associados à exploração daquele recurso, se pessoas externas tentarem modificar as regras deste grupo, eles estarão transgredindo a realidade local, criando regras espúrias que talvez não sejam aceitas pelas pessoas deste local, não seja possível se construir um consenso em torno dessas regras, o que leva à destruição deste recurso coletivo. Terceiro princípio:
arranjos de decisão coletiva que possibilitem que a maioria dos agentes participem das decisões. E este é um ponto muito importante. Assim como que nós precisamos ter clareza nos agentes que participam da tomada de decisão, assim como que as regras, elas devem serem regras adaptadas à realidade local, também é muito importante que todos os agentes participem da tomada de decisão. Por quê? Porque se os agentes eles não participarem da tomada de decisão, digamos, apenas o líder desse grupo toma as decisões e essa decisão ela deve ser aceita por todos os demais agentes. Então veja o que nós temos aqui. Nós temos o nosso recurso, porém todos os agentes eles devem participar das decisões relativas à definição das regras sobre o modo como este recurso deve ser explorado. Por quê? Porque se apenas parte dos agentes participarem, isso gerará necessariamente discordância no grupo. Corre-se o risco das regras definidas serem adequadas apenas a parte dos agentes que compõem este grupo. Então vejam o que nós temos aqui. Digamos que apenas parte desses agentes tomem as decisões. O que ocorrerá? O que nós iremos observar neste caso? Os demais agentes que foram excluídos da tomada de decisão, eles vão ficar insatisfeitos. Uma vez que esses agentes eles estão insatisfeitos, eles vão ter incentivo a não seguir, a não respeitar essas regras. Mais do que isso, os agentes que foram excluídos, que foram da tomada de decisão e aos quais as decisões tomadas elas foram impostas, esses agentes eles não vão ter incentivo a seguir essa regra. De tal forma que eles vão passar a transgredir as regras, o que vai irá conduzir a uma situação de insustentabilidade na utilização do recurso. Portanto, uma condição necessária para que esse recurso ele seja utilizado de forma eficiente e sustentável é exatamente a possibilidade de que todos os agentes tomem as decisões, participem dos processos de tomada de decisão, participem na construção das regras utilizadas na gestão. Outro ponto muito importante, o quarto princípio, monitoramento eficaz. Vejam o que nós temos aqui. Uma vez que nós definimos as regras que devem ser seguidas, é preciso existir um monitoramento com o objetivo de identificar se essas regras elas estão sendo obedecidas. Vejam aqui, vamos imaginar o seguinte, parte dos nossos agentes, algum dos nossos agentes, vamos destacar em vermelho, digamos que este agente específico, ele decidiu transgredir as regras e passar a tomar decisões decisões que não seguem as regras definidas quanto à utilização deste recurso coletivo. Digamos, esse agente ele decidiu começar a colocar mais ovelhas do que ele deveria. O que irá ocorrer? Existem duas possibilidades. Primeira possibilidade, os instrumentos de monitoramento, eles são eficazes e eles conseguem identificar esses agentes que transgridem as regras, impondo sanções. Segunda situação, os instrumentos de monitoramento, eles não são eficazes de tal forma que esses agentes que transgridem as regras, eles não são identificados. O que irá ocorrer nessa situação? Como que esse agente, ele não esses agentes oportunistas, eles não são identificados, eles vão adotar comportamentos oportunistas, o que
inexoravelmente irá inviabilizar a utilização coletiva do recurso, irá, em um curto período de tempo, levar à destruição deste recurso utilizado de forma coletiva. Então, este é um ponto muito importante. Assim como precisam existir regras claras que delimitem a utilização do recurso, também é importante que o grupo como um todo defina essas regras utilizadas e que existam instrumentos de monitoramento. Tá, tudo bem. Foram identificados esses agentes que adotam comportamentos oportunistas. Qual que é o próximo passo? Definir sanções para esses agentes. Ou seja, uma vez que nós identificamos que existe um determinado agente que não está seguindo as regras, é muito importante ser definidas diferentes sanções para esses agentes. Porém, o que é importante nós tomarmos cuidado aqui? Essas sanções elas precisam ser graduais. Digamos, um agente ele transgrediu levemente essa regra. Este agente ele não deve sofrer uma sanção muito exagerada. Por exemplo, se um determinado agente transgrediu levemente as regras, isso não é motivo suficiente para que ele seja excluído da utilização deste recurso. No entanto, se a transgressão deste agente ela for uma transgressão pesada, este agente ele deve sofrer uma sanção mais pesada. Ou seja, as sanções sofridas pelos agentes devem ser proporcionais às transgressões realizadas por este agente. Este também é um princípio muito importante. Sexto, mecanismos de resolução de conflito que sejam baratos e de fácil acesso. Vejam aqui, vamos pegar o exemplo dessa nossa pastagem coletiva. Digamos que um determinado pastor, um determinado leão, ele foi e se adonou de uma ovelha do seu vizinho. Neste caso, o que é importante? Este vizinho, digamos isso, esse fato, a observação deste fenômeno irá criar um conflito entre esses dois agentes. O que nós precisamos ter aqui? Esse primeiro agente ele deve necessariamente conseguir acessar mecanismos de resolução deste conflito, e esses mecanismos eles devem ser de fácil acesso e baratos. Ou seja, este é um outro princípio muito importante. Por quê? Porque se os agentes eles não contarem com mecanismos que possibilitem a resolução de conflito, com o tempo o montante de conflito entre esses agentes irá se elevar, o que irá inviabilizar a utilização coletiva deste recurso. Sétimo princípio: reconhecimento mínimo de direitos de organização. Vejam o que nós estamos falando aqui. Exatamente do fato que eu já abordei anteriormente. Esse grupo, essa comunidade, ela deve ter respeitada o seu direito à autodeterminação, o direito a fixar as suas regras de utilização dos recursos, o direito a ter a liberdade de exploração deste recurso. Não devem existir governos, entes externos que se intrometam nas regras definidas. E por fim, 8. Alinhamento e articulação intersetorial na gestão, ou seja, alinhadas em camadas. Em outras palavras, caso o recurso explorado seja muito extenso, os mecanismos eles devem serem discriminados em diferentes escalas, em diferentes seções, diferentes hierarquias, a fim de facilitar o acesso de cada grupo aos mecanismos de resolução dos conflitos, às regras. Ou seja, devem serem criadas regras locais, sendo definidas diferentes escalas para que todos os agentes tenham acesso
aos mecanismos de resolução de conflito, etc. Bom, então, basicamente, os princípios, os fatores necessários para que um determinado recurso seja utilizado de forma eficiente são esses. Vejam, são muitos fatores, só que ao mesmo tempo faz sentido. Esses fatores, eles não é nada bizarro. Todos eles são coerentes e de certa forma, se seguidos. Então, o argumento da Ostrom é que se esses fatores, esses princípios de design, eles forem respeitados, se observa a utilização eficiente do recurso. Vejam o que nós temos aqui. Nas palavras da própria Ostrom, as próprias comunidades locais conseguem desenvolver soluções mais eficientes do que as regras criadas em nível nacional. Em outras palavras, o que a Ostrom está falando aqui? Ela está falando de descentralização, na capacidade de autodeterminação das comunidades, na importância de se dar liberdade para as comunidades. Assim, nós temos de novo uma dualidade, uma contradição entre o argumento proposto pelo Harding e o argumento proposto pela Ostrom. Enquanto que o Harding defende a importância de agências centralizadas de regulamentação, centralização, a Ostrom ela irá defender a importância de agências descentralizadas de regulação. Ou seja, os agentes envolvidos na utilização deste recurso devem tomar as decisões, devem realizar a regulação do modo como este recurso é utilizado. Já para o Harding, não. Para o Harding, os agentes que exploram este recurso, eles devem ser eximidos, eles devem serem separados dos agentes responsáveis por definir as regras de utilização do recurso. Enquanto que para a Ostrom, a gestão, a regulação do recurso deve ser local. Para o Harding, a regulação desse recurso deve ser centralizada, realizada por um governo que não conhece a realidade local. Assim, a teoria da Ostrom e a teoria do Harding, elas podem ser resumidas neste quadro. Então, enquanto que o Harding ele defende a privatização do recurso, a nacionalização da tomada de decisões, a Ostrom defende a importância das comunidades locais. O Harding ele vai defender que os agentes eles têm incentivo, se o recurso ele for utilizado de forma coletiva, a olhar apenas para os benefícios do curto prazo. Já a Ostrom irá argumentar que se forem definidas regras adequadas de exploração deste recurso, os agentes eles vão olhar para o longo prazo. O Harding irá defender a regulamentação centralizada e a privatização do recurso. Já a Ostrom, ela defende a importância do envolvimento das comunidades na definição das regras relativas à utilização desse recurso, ou seja, ela defende a importância da descentralização dos instrumentos de regulamentação. Para o Harding, a utilização coletiva resulta em escassez, sobreexploração e degradação dos recursos naturais. Já para a Ostrom, é possível se compartilhar, se utilizar de forma eficiente os recursos, de forma coletiva, desde que se tenham regras bem definidas, desde que sejam seguidos os princípios de design eficiente. Então vejam, são duas teorias contraditórias e ao mesmo tempo o que se observa? Cada vez mais os argumentos propostos pela Ostrom eles estão ganhando força. Por quê?
eles mostram que talvez a propriedade privada não seja realmente a forma mais eficiente. Existem outras formas de regulamentação colaborativa, de regulamentação cooperativa dos recursos que resultam em uma utilização mais eficiente. Paradoxalmente, o que nós observamos hoje em dia? As instituições de regulamentação, elas são centralizadas ou descentralizadas? Quando nós falamos de, por exemplo, ANEEL, entre outras instituições, o que nós observamos? São todas instituições centralizadas, ou seja, de certa forma, se os argumentos da Ostrom são verdadeiros, na verdade, todos os instrumentos, a forma como são construídos os instrumentos de regulação, o atual modelo centralizado de descentralização nas instituições reguladoras, ele precisa ser revisto. Ou seja, o que nós temos aqui? São argumentos muito instigantes, argumentos que geram a necessidade de uma reflexão muito grande. A aula de hoje seria isso. Abro para a realização de perguntas, para questionamento, para que nós realizemos uma reflexão sobre esses dois importantes autores.